Vamos imaginar o seguinte, Glauber. Estados Unidos só tem esse privilégio exuberante, como é dito na economia, porque ele roda o dólar. Sim. Sem lastro. Isso. É uma moeda fiduciária. Concorda? Muito bem. À medida que Rússia, China e agora os árabes começam a estimular as trocas serem feitas nas suas moedas locais e não usar o dólar, a participação do dólar nas reservas mundiais começa a cair. Nós já tivemos a participação do dólar nas reservas dos países, sempre foi na casa de 80%, 90%. Hoje está abaixo de 60%. Ora, se o dólar perder o seu maior ativo, que é a confiança, e deixar de ser a moeda de referência, como os Estados Unidos vai rolar a sua dívida? Então existe um processo chamado desdolarização, que é uma busca dos países em deixar de lado o dólar nas suas relações comerciais. A China e a Rússia compram e vendem uma para a outra usando suas próprias moedas. A Arábia Saudita, o Irã, etc., estão vendendo petróleo nas próprias moedas locais. E à medida que a desdolarização avança, né, o poder econômico, esse privilégio exuberante de emitir a moeda mundial, ele decresce. E aí isso é um ataque direto a um dos maiores pilares do poder americano, que é imprimir o dinheiro mundial. Existe um outro aspecto que o FMI tem patrocinado em mais de 100 países, Glauber, a emissão da moeda digital do Banco Central. Mais de 100 países vão lançar moedas digitais, chama-se CBDC. No momento em que você, mais à frente, acabar com a moeda física, papel, espécie, e tiver apenas moeda digital, está sendo proposto pelo FMI criar uma moeda de troca. Ou seja, ele está incentivando que se crie uma moeda digital de troca, uma espécie de uma moeda mundial, onde o dólar já não seria utilizado. E o aspecto mais importante do CBDC, olha só, mas você colocou uma coisa interessante, né? Muitas vezes essas coisas vêm rotuladas como bonitas. Ah, o Pix, tão bom, é instantâneo, Isso. eu passo dinheiro. Tudo isso vem rotulado como uma coisa muito bonita. Com uma evolução, uma facilidade para a sociedade, mas tem o interesse, né? Sim, pensa, Glauber. Está preparando, né? Se você não tiver mais dinheiro em espécie, tudo que entra na sua conta só entra via CBDC. Tudo que você vender, comprar, pagar, está registrado no sistema. Isso. Você não tem mais nenhuma opção. Por exemplo, se houver um processo contra você e alguém decidir bloquear a sua conta, é um clique num botão. E aí sua conta está bloqueada. Você não recebe e não paga. Você não tem dinheiro em espécie, como é que você vive? Então há uma concentração do poder total. O CBDC parece algo muito bom. De fato, tem muitas vantagens. Mas ele tem um viés de controle absurdo. Eu vou saber se você gastar 1 centavo. Quando você for na padaria, o sistema vai saber, porque você só pode pagar via digital. Tudo que você fizer vai ser com o seu dedinho, reconhecimento facial. Tudo isso é mais controle. Mais controle. Então, basicamente, você não tem nenhuma chance de contestar nada. Porque no dia que você contestar, sua conta é bloqueada. Inclusive, mais, pode-se definir qual vai ser o seu perfil de consumo. Por exemplo, o Glauber pode usar o seu dinheiro para gastar no Brasil, não pode gastar no estrangeiro. Não, o Glauber pode gastar no Distrito Federal, não pode gastar fora do Distrito Federal. Qualquer coisa. Ou para gastar em algum outro estado ou país, você precisa fazer tal coisa que o governo impõe. Exatamente. Tem uma autorização, né? E aí, se nós nos remetermos a esse conceito, na China já existe um sistema de crédito social. Sim. Né? Se você se comportar bem, bacana, você ganha os pontinhos. Se você se comportar mal, o score baixa. E aí começa a te limitar. Você não tem mais direito à escola gratuita, não tem direito à saúde gratuita, não tem direito a viajar. E com o CBDC você não tem direito a gastar. Ou seja, por exemplo, nós, assim, fazendo uma projeção, nós poderíamos definir, por exemplo, que como o Glauber não está se comportando bem, ele só pode gastar o dinheiro dele no supermercado, na padaria. Não tem mais diversão. Acabou. Quando você passar o seu cartãozinho, ou o que quer que seja, no cinema, vai dizer recusado. Ou seja,
você está na mão do Estado. Então, essa ideia de CBDC que vem embalado, né? Pagamento instantâneo, agilidade, modernidade, induz a um conceito altamente restritivo e limitativo de liberdade. Se o Glauber falar alguma coisa que eu não gostei no canal dele, no podcast dele, corto-lhe o dinheiro. E quando você tira das pessoas, Glauber, o poder de se sustentar, de pagar suas contas, você as asfixia. Então, o que nós temos hoje é um conjunto de medidas que estão sendo tomadas. Senhores, senhoras, observem como estamos hoje e como estávamos há 4, 5 anos atrás. Há coisas que simplesmente não podem ser discutidas. Há coisas que não podem ser ditas. Você pode se expressar desde que seja da forma A, B e C. Se você se expressar da forma Y... Agora, o grande problema é o seguinte, o alcance para te punir hoje não é tão grande. Mas com o CBDC e outras medidas, você está completamente na mão do Estado.